Há algo sobre a ideia do puro mal que nos deixa desconfortáveis quando ocorre um assassinato. Geralmente nós queremos algum tipo de explicação racional. Talvez tenha sido vingança, doença mental ou trauma na infância. Pode até ter sido mesmo autodefesa. Mas o que acontece quando não há uma explicação? Porque uma pessoa gentil e pacífica não vira uma pessoa violenta do nada, não é mesmo? Tem que haver algum motivo. Portanto, caso não haja uma resposta racional, talvez tenhamos que olhar para o lado sobrenatural. Bem-vindos a mais uma sessão do Clube Excêntricos. Eu sou a Mia e vamos embarcar para mais uma viagem. Caso você queira apoiar o clube, é só assistir um vídeo depois desse, aqui do clube, checar a opção de Seja Membro e ver se tem algum pacote que cabe no seu bolso. Do contrário, não tem problema. Você pode deixar um like ou um comentário, ou quiçá os dois. Para mais uma aventura natalina bem apavorante, segue o trem. Na noite de 16 de fevereiro de 1981, em Brookfield, Connecticut, a polícia respondeu à sua primeira chamada de homicídio. Inicialmente, tudo parecia muito normal e a condenação seria fácil, mas não foi tão fácil assim como eles esperavam. A história começa com Arne Cheyenne Johnson. Quando crescia, ele era um menino adorável. Jogava na liga de beisebol infantil e cantava no coral da igreja. Ele trabalhava como entregador de jornais e certa vez juntou todas as suas economias para comprar um carro usado para a mãe, para que assim ela não precisasse caminhar até o trabalho. Aos 16 anos, ele começa a namorar Debbie Glatzel, uma garota 7 anos mais velha. Isso significava que ela tinha 23 anos na época. Era uma diferença de idade desconfortável para a época, mas ninguém parecia ligar. Talvez porque todos já esperassem que o Arne fosse um pouco mais maduro do que a sua idade. Afinal, ele tinha crescido muito, mas muito rápido quando a sua mãe adoeceu. Ele chegou a abandonar o colégio para cuidar da família. Ele e a Debbie começaram a cuidar dos seus irmãos mais novos como se eles fossem os pais. Ambos estavam muito próximos e tudo indica que extremamente apaixonados. Aos 19 anos, Arne e Debbie estão morando juntos. Eles estão noivos. Eles moram em uma casinha aos arredores da cidade. Agora o Arne trabalha em um serviço de árvores e Debbie em um canil. Na manhã de 16 de fevereiro de 1981, o Arne acorda com uma dorzinha de garganta. Bom, pelo menos presumem que ele tenha acordado com essa dor de garganta, porque foi isso que ele disse quando ligou ao serviço dizendo que ele não compareceria naquele dia. Mas em vez de ficar em casa, em repouso, ele foi visitar a Debbie no seu trabalho. A Debbie estava arrumando um poodle preto naquele dia, e os irmãos mais novos do Arne queriam ver o cachorro. Então, ele leva a sua irmã de 15 anos, a Wanda, a irmã de 13, Janice, e também a sua priminha de 9, a Mary. O chefe da Debbie no canil é um homem chamado Alan Bono. O Bono não poderia ser mais o oposto do Arne. Enquanto Arne era um menino de 19 anos extremamente responsável, o Bono era um homem de 40, solteirão, que adorava falar de si e que tinha passado 17 meses na Austrália cuidando de uma plantação apenas por diversão. E ele parecia não se importar nem um pouco que o grupo aparecesse do nada lá no canil para ver o corte do cachorro. Na verdade, ele até levou o grupo para almoçar num bar local. Porém, quando chegaram no bar, as coisas tomaram um rumo um pouco estranho. O Bono pede garrafas de vinho tinto dizendo que ele vai parar de beber na próxima semana. E então ele usa isso para ficar muito, mas muito bêbado. Arne e Debbie, segundo relatos, bebem moderadamente, mas bebem. Quer dizer, ainda haviam crianças no local, então eles não exageraram. Mas quando voltaram pro canil, parecia que o Bono não queria que a festa acabasse. Ele aumenta o som e quer que as pessoas festejem com ele. E nesse momento a Debbie começa a ficar bastante preocupada. O Bono tenta forçar que eles subam pro seu apartamento, que fica logo em cima do canil. A Debbie e as meninas fazem exatamente o que ele diz, mas por algum motivo o Arne não. Pelo que a Wanda de 15 anos se lembra, é nesse momento que o Bono começa a ficar agressivo. Ele começa a socar a palma da mão com o punho como se ele estivesse chamando o Arne pra briga. A Debbie incentiva que todo
todo mundo desça de volta para o canil para ver se assim o Bono tem um espaço para ele poder respirar e voltar ao normal. Mas é claro que o Bono não quer que o grupo desça e é nesse momento que ele agarra a Mary, de 9 anos. Ao que parece, ele a agarra pelo braço. Debbie intervém, implorando para que o patrão largue a criança, ou que pelo menos afrouxe o aperto. E por algum motivo, é nesse momento que o Arnie sobe e vê a cena. Ele grita com o Bono, e aí o Bono larga a Mary. Ela e as crianças correm pro carro, provavelmente morrendo de medo. Os adultos também vão para fora. Arnie e Bono estão aos berros um com o outro. Eles simplesmente param no gramado e começam a berrar. Enquanto isso, a Debbie tá implorando para que eles parem. E então, algo estranho aconteceu. O Arnie congela de repente. A Wanda não consegue fazer o seu irmão se mover, como se ele tivesse completamente indiferente, como se ele tivesse acabado de se transformar em uma pedra. E havia um silêncio perturbador, como se eles pudessem sentir que algo estava manipulando a personalidade do Arnie. E então ele começa a rosnar como um tipo de animal selvagem. E em algum momento a Debbie vê algo piscando no ar. Uma luz estranha ou um brilho metálico. E da mesma forma que apareceu, desapareceu. O Bono continuou socando a palma da mão. E o Arnie continua olhando para frente com uma expressão fixa. E então, de repente, o Bono simplesmente cai no chão, virado para cima. Nesse momento, o Arnie se afasta. Quando a Debbie olha para baixo, o canivete do Arnie está na grama, do lado do corpo do Bono. O chefe de Debbie havia sido esfaqueado 4 vezes no torso. Um dos ferimentos teria ido do estômago até o coração. Não está claro quem chamou a polícia, nem o que ocorreu em seguida, mas 1 hora depois, o Arnie é preso. Cerca de 1 mês depois, ele é indiciado por assassinato. Deveria ser uma condenação fácil. Afinal, tanto a Debbie quanto a Wanda eram testemunhas de que só o Arnie e o Bono estavam naquela briga. Então, além delas, não poderia haver uma outra pessoa que tivesse cometido o assassinato para além do Arnie. Os problemas de Debbie e Arnie realmente começaram no verão de 1980. Eles estavam noivos e estavam na busca da casa dos sonhos, até que eles encontraram uma casinha amarela com venezianas verdes. Tinha espaço suficiente para Debbie, Arnie e talvez algumas crianças no futuro. Era perto de Brookfield, onde a família de ambos vivia, portanto, um lugar perfeito. O irmão de 12 anos de Debbie, David, ia para casa com eles durante o dia. Ele e Debbie eram colados. Portanto, embora ele não morasse com ela, ele a visitava bastante. Era como uma segunda casa para ele. Quando entraram na casa pela primeira vez, eles a encontraram vazia, exceto por um item. A única coisa deixada para trás foi motivo de risada: um colchão d'água no quarto principal. Arnie e Debbie se revezaram para pular no colchão. Eles teriam que pedir para o proprietário retirar o colchão, mas por hora não era problema se divertir um pouquinho com ele. Eles convidaram David para pular, mas ele se recusou categoricamente. Ele apenas fica parado, olhando o colchão como se algo o incomodasse. Mas naquele momento, Debbie e Arnie não deram muita atenção. E esse foi o primeiro erro. Naquele mesmo dia, David voltou para o quarto do colchão d'água. O quarto estava silencioso e vazio. Debbie e Arnie estavam em outro cômodo desfazendo as malas. Então, David estava sozinho. Ou pelo menos ele pensava que estava. Porque a próxima coisa que ele sentiu foi que algo o empurrou para o colchão. Quando ele olha para cima, há um senhor velho olhando para ele. Ele está vestindo uma camisa xadrez de flanela rasgada e jeans. Ele então se inclina e diz a David: "Cuidado." David está completamente apavorado. Ele corre para fora da casa e se arrasta pelo gramado tentando se acalmar. A Debbie vê o irmão e corre até ele. Ela pergunta o que está acontecendo e o irmão diz: "Ele me empurrou." E então a Debbie pergunta: "Quem? Quem te empurrou?" E o David diz: "O velho." E ela: "Que velho?" E Debbie honestamente acha que o irmão está de brincadeira com ela. Mas ela se oferece para mostrar ao irmão que não há velho nenhum na casa. Mas o David não cede. E aí, a Debbie desiste. Ela tem mais o que fazer. Então, ela decide que vai deixar o irmão ali, parado um tempo, pensando no que ele fez. Ou entrando em acordo com a sua própria imaginação. Mais tarde, naquele dia, David vê o homem novamente. Só que dessa vez, ele está descalço e a sua
sua pele está escura, como se estivesse queimada. Ele está começando a se parecer com algo maligno. Mais tarde, já de noite, eles jantam na casa da mãe de Debbie. E é nesse ponto que o David conta à família o que ele ouviu do velho e alerta que o casal não deveria se mudar para aquela casa. Se eles o fizerem, o homem irá machucá-los. Mas mesmo assim, Debbie e Arnie não acreditam no menino. Mas a mãe de Debbie, ela sim, Judy, havia lido sobre o sobrenatural recentemente e achava que o David estava descrevendo era um fantasma. Ela estava do lado do David, mas Debbie e Arnie não estavam convencidos. Eles se mudam para casa nova e com o passar do tempo, David não apenas tem visões com o homem, mas ele começa a apresentar um comportamento estranho, mesmo quando ele não está na casa nova do casal. Quando está na cama, ele se debate como se quisesse jogar algo para fora do corpo. Ele gritava e muitas vezes ele xingava. Às vezes ele puxava o pescoço como se mãos invisíveis estivessem o sufocando. E outras vezes ele se contorcia de dor por conta de feridas que nem a Judy, nem a Debbie, nem o Arnie conseguiam ver. Não está claro se isso acontecia somente quando ele estava na cama para dormir ou se acontecia todo o tempo. Mas de alguma forma as coisas estavam ficando preocupantes a um ponto que não dava para dizer que aquilo eram apenas pesadelos. Pior ainda, o David estava ficando violento. Ele cuspiu na avó, a chutou e ainda tentou a atacar com uma faca. Chega a um ponto que a família começa a se revezar para dormir, porque alguém tem que estar sempre com o David, vigiando-o. Agora, a Judy já não acha mais que é só por conta de uma casa mal assombrada que o filho tá daquela forma. Ela acredita em possessão demoníaca e ela sabe exatamente para quem ligar. Ed e Lorraine Warren são investigadores paranormais. Ed é demonologista e Lorraine clarividente. Eles ficaram bem famosos ao investigarem a casa de Amityville. Ed e Lorraine decidem aceitar o caso. Ao visitarem David, Ed o entrevista primeiro. Mas enquanto isso acontece, Lorraine vê uma névoa negra se materializar ao redor de David. Para ela, isso significa que eles estão lidando com algo sombrio e negativo. Mais tarde, o David reclama das mãos invisíveis no seu pescoço e a Lorraine vê as marcas vermelhas se formando na área. Portanto, para o casal, está certo que algo está acontecendo. David faz referências terríveis a assassinatos e esfaqueamentos, embora não esteja claro se ele quer ferir outra pessoa ou a si mesmo. Ele rosna o tempo inteiro e sibila, quando não está falando com vozes estranhas. Ele recita passagens de livros que ele não poderia ou ter lido ou ter decorado, como a Bíblia e o Paraíso Perdido. Esses sinais alertam a família de que David está lidando com uma possessão, mas mesmo assim, eles buscam uma segunda opinião, uma opinião médica. Mas o médico diz que o David está perfeitamente normal, tirando uma certa dificuldade com o aprendizado e um certo desequilíbrio emocional momentâneo. Afinal, eu não acho que deva ser fácil lidar com uma possessão demoníaca. Ele está perfeitamente normal. E é então que a família começa a se referir ao possessor de David como a besta. A família começa a notar um padrão na possessão de David. Primeiro, ele abaixa a cabeça. E então, quando ele se levanta novamente, a sua expressão já está mudada. Ele rosna e fica olhando fixamente, e algumas vezes ele ri. Em outubro, Ed e Lorraine ligam para a polícia para dizer que uma presença demoníaca está na cidade. E eles pedem que a família de Arnie e Debbie avisem a sua igreja do que está acontecendo. A igreja deles, a paróquia de São José, responde enviando vários padres para examinar o David. O que eles descobrem é surpreendente. David parece não estar sendo possuído apenas por um demônio, mas sim 43, os quais ele nomeia para os sacerdotes. A igreja basicamente nunca autorizou um exorcismo completo, porque a prática é realmente muito difícil de ser aprovada. E a igreja exige que o David passe por vários exames psicológicos para provar que, bom, de fato não é um distúrbio, não é um trauma, sei lá, não tem uma outra explicação, mas sim é uma possessão demoníaca. Só que a Judy se recusa. Ela não quer que os médicos fiquem enfiando agulhas no filho dela, que ele vire uma
uma cobaia. Então, a única coisa que pode ser feita são as orações dos sacerdotes, e é o que eles fazem. Eles abençoam a casa e em algum momento uma missa é realizada pela família. Esses rituais trazem um tipo de paz para a família, mas os demônios não vão embora, porque por mais que as orações eliminem ou mandem embora 1 ou 2 ou 3 demônios, parece que mais e mais começam a chegar. E Arne está absolutamente devastado com o que está acontecendo com David, ao ponto de que em uma noite ele começa a berrar com os demônios. Ele grita para que os demônios parem de chatear, machucar, apavorar uma criança e que se eles querem implicar com alguém, que façam com ele. Ele diz aos demônios que ele não tem medo e que eles deviam abandonar o menino e pegá-lo. E parece que isso realmente assustou os demônios, porque por um tempo houve paz. David volta ao normal e nada ruim acontece com Arne. Mas então, um certo dia, Arne sai de casa para resolver algumas coisas e algo estranho acontece. Ele entra no carro e dá partida, mas não consegue fazer com que o carro vá a lugar nenhum. O motor está funcionando, mas o carro não se move. Então a porta trava e ele não consegue sair. Ele está preso. E quando olha pelo para-brisa, ele vê uma figura escura parada em frente ao capô. Em seguida, o carro parte sozinho, voando pelo gramado em direção ao bosque. Arne finalmente consegue controlar o veículo, mas ele está absolutamente apavorado nesse momento. Então, ele fala para um dos sacerdotes o que ele fez, que pediu para que a besta entrasse nele. Claro, o sacerdote diz que ele cometeu um grande erro, e então ele entrega um crucifixo para o Arne e diz que ele vai precisar de um exorcismo para se livrar da besta. E não importa que o Arne seja um adulto, ele ainda vai precisar da permissão da igreja para conseguir esse exorcismo. Então, pelo momento, a melhor coisa a se fazer é esperar e orar. Não muito depois, a Debbie começa a perceber que o Arne está se comportando de uma forma estranha. Um dia, eles voltam para sua antiga casa e o Arne fica parado na janela, olhando fixamente e rosnando. Uma vez, o Arne vai à missa com a Debbie e do nada, ele se levanta e xinga. E aí ele começa a dizer: "Eu quero sair daqui!" Outra vez, ela escuta 2 vozes saindo da boca do Arne. Uma é dele, a outra é sinistra. E isso foi em 16 de fevereiro de 1981, o mesmo dia que Arne assassinou Alan Bono.